Olá, amigos! Sejam bem-vindos a este vídeo. Eu sou Alexandro Santos e hoje vou mostrar de forma prática como estou conseguindo ótimos resultados utilizando Python e ChatGPT. Quero mostrar que com o ChatGPT você não precisa ter domínio absoluto de uma linguagem. Você precisa sim entender a lógica de programação e saber como criar um prompt eficiente para que o ChatGPT te entregue um bom resultado. Eu me lembro que na pós-graduação, um dos grandes problemas que tínhamos para fazer o trabalho de conclusão de curso era onde obter dados. E na época eu ainda era um pouco engessado, nem pensava na possibilidade de dados fictícios. Mas hoje eu sei que seria uma possibilidade. Bem, há 18 anos eu comecei a trabalhar com dados e relatórios, tá? E 6 anos depois, olha como as coisas eram lentas, né? 6 anos depois, eu me toquei que eu sempre precisava das mesmas coisas. É, Eram coisas que eu não fazia diariamente, às vezes, né? Então, às vezes eu precisava novamente e às vezes eu não sabia mais como fazer aquilo. Então, eu ia pesquisar de novo e às vezes não achava. Então, às vezes na segunda vez eu tinha o mesmo trabalho de pesquisa que eu tive da primeira vez, tá? Então, depois disso, né, ou seja, há 12 anos atrás, eu comecei a criar uma biblioteca. E essa biblioteca, toda vez que eu tinha uma dúvida muito específica, eu ia lá e fazia o que eu tinha que fazer e elaborava uma aula colocando um exemplo, tal. Então sempre que eu precisava daquele conhecimento, eu ia lá e tinha lá disponível para mim. E com isso foi muito legal, né? Que eu fui aumentando essa biblioteca ano após ano, né? Mas o que acontece é que agora com o Chat GPT, essa biblioteca de 12 anos de conhecimento, em um ano eu já fiz mais do que em 12 anos atrás, entendeu? Então, quando eu vou pegar um projeto para fazer, ou no Excel VBA, ou no Python, ou em alguma outra linguagem, eu não penso naquele projeto em especial. Eu penso em como eu vou criar ferramentas que vão me ajudar neste projeto e nos projetos futuros. Então, eu vou te dar aqui um exemplo que destas functions aqui, ó, são functions de vários assuntos, especificamente aqui, ó, vários assuntos diferentes, tá? Então, toda vez que eu preciso de um determinado assunto diferente, eu vou e crio aqui um arquivinho aqui, ó, para aquele tipo de assunto. Por exemplo, aqui, ó, tenho para strings, para SQL, output, matemática, JSON. Então, hoje o assunto é essa function aqui, ó, de gerar damideira, tá? Tá explicando rapidinho aqui, ó. Eu fiz a importar, eu criei aqui, né, um teste aqui, ó, um arquivinho de teste e importei aqui a biblioteca function dummy. Eu que escolhi esse nome aqui, né? Então, a partir disso, uma vez que eu faço a importação, eu posso invocar ela aqui, ó, e colocar um pontinho que todas as functions que vai estar lá vai ficar disponível aqui para mim. E a function lá só tem uma function agora que é gerar damideira, tá? E eu vou explicar como que funciona isso daqui. Tá? Primeiro eu criei aqui um objeto que é um data frame. Ó, eu não precisei importar aqui o pandas, que é o objeto do data frame, porque esse data frame aqui ele é criado com as informações aqui, ó, de damideira, do function dummy. Então lá sim vai tá importado o pandas. Quer ver? Vamos lá. Aqui, ó. Tá vendo? As importações estão aqui, tá? Beleza. Então aqui, o que eu preciso só saber, ó? Quantas linhas eu quero que seja gerada? Aqui é de 3 em 3 argumentos, tá? Cada 3 argumentos corresponde a uma coluna da minha tabela que eu vou criar. Então essa daqui é a coluna quantidade. Se for numérico ou data, na primeira aqui, ó, que é o argumento 2, vai estar
o mínimo, e no argumento 3 vai estar o máximo, tá? E no argumento 1 vai estar o título. Então aqui é inteiro. Aqui são números decimais. Aqui são datas, tá? E aqui é um tipo diferente aqui, ó. Aqui é uma lista, tá? Eu criei uma lista aqui. E aqui eu não precisei do terceiro argumento, eu coloquei none, que aqui para o Python é vazio. Então fica descartado aqui, mas eu preciso preencher porque é de 3 em 3 argumentos. Então aqui eu poderia colocar quantos argumentos eu precisasse, quantas colunas eu precisasse aqui. Por isso que tem que ser de 3 em 3. Senão, se eu fosse fazer a próxima, o sistema não ia saber que seria o título, né? Aqui. O próximo ele ia pensar que iria se referir aqui. Porque aqui, ó, eu pulei essas linhas aqui por conveniência, mas o sistema não entende que eu estou pulando essas linhas aqui para separar, entendeu? Então, eu quero usar isso daqui e mostrar que eu vou ter um resultado aqui, tá? Já tinha até aqui um resultado aqui, mas eu vou fechar aqui e vou criar aqui de novo, tá? Pronto. Criei aqui, aí ele vai trazer aqui, ó, output. Ah, sim, deixa eu te falar aqui, ó. Isso aqui é uma outra function aqui, ó. Function output. Aqui, ó, exportar para arquivo. Então aqui eu posso colocar qual é o objeto que eu quero colocar aqui, tá? Aqui eu coloco a pasta, aqui o nome do arquivo e aqui a extensão. E aqui saiu aqui, ó, a dummy-data. Ela é muito, dummy-data é muito importante quando a gente está criando algum projeto e a gente não tem os dados. Então a gente configura aqui e a gente pode utilizar isso daqui no nosso projeto, né, para facilitar aqui para a gente poder testar, né? Então eu vou mostrar aqui no chat GPT como foi que eu pedi isso daqui. Ó, aqui eu tenho uma conversa aqui no chat GPT, tá? Que eu separo por assuntos, tá? Eu não vou colocar aqui o nome das minhas conversas aqui por uma questão de privacidade, mas cada tipo de assunto eu crio aqui, ó. Por exemplo, esse daqui é o agente Python. Agente Python. Então, tudo que está conversado aqui é sobre Python. Então, ele já sabe que é o assunto Python. Não preciso ficar explicando para ele que é Python. Tá? Então, eu fiz algumas perguntas para ele aqui, para acender aqui a minha... aguçar aqui, né? Como que eu ia perguntar. E pedi para ele criar uma function para gerar uma DF, que ele já sabe que é o data frame, de dummy data. Então, o nome seria, aí dei o nome que eu quero para minha function, tá? E os argumentos seriam, até errei aqui um pouquinho, número de registros, até coloquei aqui long, tá? Isso mostra que você não precisa nem saber programar para pedir, porque na verdade eu até me confundi aqui que long, né, seria uma variável aqui do VBA, que é uma outra linguagem que eu trabalho, né? Mas aqui seria integer, int, na verdade. Então eu pedi para, mas mesmo assim ele vai entender, né? Para ele criar aqui do tipo long, né? Para determinar a quantidade de registro para ser criada. E teria mais dois argumentos ilimitados. Três, na verdade, seriam três argumentos ilimitados. Então, para cada três, que se refere a uma coluna. Tá? Além disso, o tipo de dado vai ser definido pelo tipo do argumento 2. Eu já vou explicar isso para vocês. Tá? E desse 3 que eu vou citar também. Do 3 também, que eu vou citar. Tá? Então, fiz um exemplo aqui. Ó. Vamos fazer um exemplo aqui, ó, se fosse uma tabela com três colunas, tá? Então, número de quantidade de registros 3, aliás, 100. O argumento 1 aqui da primeira coluna é o título da coluna, o argumento 2, valor mínimo, o argumento 3 é o valor máximo. Essa daqui já é diferente, ó. A coluna 2 tem o título da coluna e aqui tem uma lista. E aqui já é none, ó. A coluna 2 e 3, tá? E aqui eu estou explicando um pouquinho mais aqui sobre sobre esse exemplo aqui, ó. Expliquei sobre a coluna 1, o que é, ó. Sabemos que a coluna 1 é numérica ou data, pois tem três argumentos preenchidos, né?
As que tem 3 argumentos preenchidos são do tipo numérico, né, ou data. E para saber o tipo, basta testar o tipo do dado do argumento 2. Deve ser do tipo numérico. Aliás, deve ser feito com números aleatórios, no mínimo igual ao argumento 2 e no máximo igual ao argumento 3. E a coluna 2 também eu já expliquei aqui para você como que é, tá? Tava explicando aqui para ele, tá? E a 3 falei aqui para ele que era só para encher linguiça mesmo, tá? Então, é claro que com isso daqui ele veio e me gerou isso aqui, ó. É claro que isso daqui ainda não foi o suficiente para dar tudo certo, mas eu fui testando e fui falando para ele onde que deveria mudar, tá? Então ele fez isso aqui, eu fui, copiei. Às vezes ele dá um exemplo aqui no mesmo aqui, aí você tem que copiar aqui ou então copiar tudo e tirar lá, né? Então eu vou mostrar aqui para você como foi aqui que eu colei aqui, ó. Colei aqui, ó. Aliás, isso aqui é output, é essa aqui, ó, function. Eu colei aqui, ó. Pode ver que depois, né, conforme eu fui solicitando mais aprimoramentos, ele me deu outras importações, tá? Mas eu fui colocando aqui, tá? Então, eu vou mostrar agora, de forma prática, como você pode pedir para o ChatGPT te ajudar nisso daqui. Suponhamos que eu estivesse fazendo uma damideira de países, por exemplo. Então, vamos criar aqui, ó. Vou colocar aqui um ano qualquer. Deixa eu ver, vamos chamar aqui de. Ó, vamos colocar um nome aqui também. É sempre importante trabalhar com nomes que vão te ajudar a saber. Então vamos criar aqui DF países. DF países. Já vou mudar aqui também, ó. Países. É legal você começar com DF para você saber qual é o objeto que você está trabalhando aqui. Beleza. Aqui, ano, fundação. Fundação? Não, vamos colocar aqui independência. Ano. É claro que isso daqui é só uma suposição, né? Mas vamos colocar aqui, ó, de 1900 até 1990. Até o ano 2000, pronto. 24 anos atrás. Até o ano 2000. E aqui, vamos fazer uma lista de países. Mas a lista de países que eu preciso, suponhamos, seria uma lista com 50. Deixa eu ver aqui. Regime. Eu poderia colocar qual é o regime do país, mas eu esqueci. Eu esqueci como se pergunta isso. Vamos lá, vamos perguntar aqui pro chat GPT. Primeiro eu vou pedir para ele criar uma lista, tá? Eu sou educado, tá? Eu gosto de colocar aqui. Olá, GPT. Crie uma lista de 50 países. Uma lista de 50 países. No para que eu utilize para gerar uma lista como esta. Vou colocar aqui ó, a lista que eu tinha. Vamos ver se ele já vai saber, já vai entender.
Não dei muitos detalhes. Falei só 50 países. Vamos ver se ele vai saber. Aqui, ó. Já tá bonitona aqui minha lista aqui, ó. Enquanto isso, eu já lembrei qual que é. É, acho que é regime de governo. Vou colocar aqui, ó. 50 países. Vou deixar aqui minha lista de frutas, não tem problema não. 50 países. Agora eu quero é, criar uma outra lista com tipos de regimes de governo. Exemplo: monarquia, etc. Quantos você souber. Ou seja, eu devo saber todos, né? Beleza, então é só copiar aqui, ó. Vamos lá, ó. Então aqui eu criei aqui também a minha lista de regimes, tá? Então aqui eu vou colocar aqui, ó, é, país, regime, lista de... Tá, então, lembrando que isso daqui é damideira, ou seja, são dados fictícios, então não precisa, você não tem um compromisso com a verdade, entendeu? Se você estivesse fazendo uma lista aqui, ó, um programinha, por exemplo, para exibir informações de países, ó, por exemplo, agora eu poderia colocar aqui população, outras informações, entendeu? Mas não precisa ser real. Também poderia criar aqui uma lista de bandeiras. Aqui não, né? No meu programinha, poderia ter um arquivinho ali com bandeiras, poderia mostrar essas bandeiras aqui do país, né? Tá? O importante é que aqui eu tive pouco trabalho para fazer e aqui eu já vou conseguir entregar aqui uma lista, tá? É, olha, aqui já mostra que uma evolução que essa ferramenta poderia ter. Por exemplo, 200 linhas. Vai aparecer o mesmo país aqui, vai aparecer o mesmo país aqui, com regimes diferentes e com um ano de independência diferentes. Então, já não está eficiente, tá? Mas eu poderia colocar isso daqui, conversando aqui no chat GPT. Vai demorar muito, então eu não vou fazer isso agora, tá? Mas é um exemplo. Deixa eu ver como eu faria para o chat GPT limitar isso daqui. Ah, sim. Por exemplo, eu poderia usar esse argumento aqui, ó, que hoje está none, que é o terceiro argumento. Eu poderia colocar o seguinte: é, poderia colocar um verdadeiro ou falso, um true, um verdadeiro ou falso é 0 ou 1, né? Para a seguinte informação: se fosse um, eu iria limitar isso daqui a quantidade aqui e não poderia repetir. Então, cada um desse daqui teria que ter um só. Então, eu iria limitar. Então, mesmo que eu colocasse aqui 200 registros, ele iria limitar aqui para 50, porque só tem 50 países. Eu iria limitar nesse daqui, tá? Poderia limitar num outro também. Só que aí, qual que seria o limite de linhas? Que seria o que tiver
menos. Então o regime, aliás, aqui é o país, né? O regime é aqui que tem menos. Então, se eu limitasse nesse e nesse, quem iria ganhar era o regime. Então, não poderia, na verdade. Eu só poderia limitar no país mesmo. Nesse caso, né, eu só poderia limitar no país, porque os regimes eles podem repetir. O país é que não pode repetir. Entendeu? Aí, claro, você tem que entender de dados também para usar, tá? Isso aqui. Mas o que eu quero mostrar com tudo isso, tá? É que é, você consegue colocar uma inteligência de forma fácil, né? De forma rápida. Tem alguma coisa errada aqui? Deixa eu ver se é a lista aqui. Tem alguma coisa que não está dando certo aqui. O que será? Lista regimes. Ah, aqui, ó, esqueci da vírgula aqui, ó. E aqui esse último não tem vírgula. Beleza. Tá? Então aqui vocês já sabem que está um pouquinho errado, tá? Poderia melhorar a lógica aqui, ó, usando essa terceira aqui ou alguma outra coisa. Quem decide é você, tá? Mas eu vou apertar o botão e vai sair aqui uma lista aqui com 200 linhas, tá? Vamos lá. Pronto, ele já fez. E pronto, está aqui, ó. Tá? Então aqui vai ter datas de independência aqui, ó. É claro que aqui está repetindo, já vi que poderia colocar esse argumento aqui na damideira, né, para não repetir, fazer só um para cada um, só, entendeu? Nesse caso aqui, qual que seria o ideal? Amarrar nesse daqui, fazer só um para cada um, tá? E pronto. Ou seja, então meus registros teriam no máximo 50 linhas, tá? Se eu pedir aqui para o ChatGPT fazer, ele vai fazer aqui para mim, tá? Só não vou fazer agora porque vai gerar muito tempo, tá? Mas eu acho que eu já consegui deixar isso daqui para você entender de uma forma fácil. Ok? Depois eu vou apresentar outras ferramentas que eu criei da mesma forma, tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, clique aí e compartilhe. Obrigado. Ah, e se você quiser este código aqui, dummy, só comenta aí que eu te mando aqui no privado o código, ok? Obrigado. Até o próximo vídeo e tchau.